Bom, saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para falar da determinação da força eletromotriz. Portanto, o tema de hoje, determinação da força eletromotriz. Bom, também podemos dizer que trata-se da determinação da diferença de potencial de uma pilha ou de uma célula galvânica. Bom, nós sabemos que quando nós temos uma pilha, nós temos basicamente dois elétrodos. Nós temos lá o ânodo e o cátodo. Então, entre esses dois elétrodos, e aí, quando eles estão conectados, se estabelece uma certa diferença de potencial. O que nós chamamos de diferença de potencial da pilha, ou então força eletromotriz da pilha. Bom, nós podemos determinar, neste caso, a força eletromotriz ou a diferença de potencial de três formas possíveis, basicamente. Então, primeiramente, vamos considerar aqui que nós podemos determinar a força eletromotriz usando o quê? Neste caso, os potenciais, neste caso, padrão de redução. Então, nós podemos usar os potenciais padrão de redução. Então, temos aqui potencial padrão de redução. Então, sempre que nós tivermos os potenciais padrão de redução, então, para que nós possamos determinar aqui a força eletromotriz, podemos usar a seguinte fórmula. Então, vamos ter aqui força eletromotriz. Então, vai ser igual a quê? Neste caso, ao potencial padrão de redução. Neste caso, vamos colocar aqui maior menos, neste caso, o potencial padrão de redução menor. Então, podemos usar esta fórmula aqui. Ou então, podemos também representar da seguinte maneira. Então, de separar aqui, podemos dizer assim, diferença de potencial da pilha padrão vai ser igual a quê? Neste caso, ao potencial padrão, neste caso, de redução maior menos o quê? Neste caso, o potencial padrão de redução menor. Tanto faz. Nós podemos representar assim ou então representar assim. Tanto faz. E também podemos determinar, neste caso, a força eletromotriz, tendo em conta o quê? Os potenciais padrão de oxidação. Então, também podemos usar os potenciais padrão de oxidação. Neste caso, vamos ter aqui potencial padrão de oxidação. Então, neste caso aqui, a fórmula que nós iremos aplicar é basicamente a seguinte. Vamos ter aqui força eletromotriz vai ser igual aqui ao potencial padrão de oxidação, que seja maior menos o quê? O potencial padrão de oxidação, que seja menor. Ou também podemos representar assim, diferença de potencial da célula, padrão no caso vai ser, neste caso, o potencial padrão de oxidação maior menos o potencial padrão de oxidação aqui menor. Então, podemos usar estas fórmulas e o último caso é este aqui, em que nós podemos ter o quê? Um potencial, neste caso, padrão de redução. Então, podemos ter aqui um potencial padrão de redução e também podemos ter aqui o que? O potencial padrão de oxidação. Então, podemos ter isso. Potencial padrão de oxidação. Então, é possível também determinar a força eletromotriz tendo aqui um potencial padrão de redução e o outro potencial como sendo o potencial padrão de oxidação. Então, neste caso aqui, quando nós temos um potencial padrão de redução e um potencial padrão de oxidação, então nós podemos determinar a força eletromotriz da seguinte maneira. Força eletromotriz
vai ser igual a quê? Ao potencial, neste caso, padrão de oxidação mais o potencial padrão de redução. Ou então, podemos dizer que a diferença de potencial padrão vai ser igual a quê? Neste caso, o potencial padrão de oxidação mais aqui o potencial padrão de redução. Então, basicamente, nós podemos determinar a força eletromotriz utilizando estas fórmulas aqui. Então, entendido isso aqui, vamos de fato agora determinar a força eletromotriz de uma célula, né? Resolvendo uma série de exercícios. Então, vamos resolver aqui uma série de exercícios que envolvem a determinação da força eletromotriz. Bom, nós temos aqui este primeiro que diz o seguinte: uma célula galvânica é composta dos seguintes elétrodos. Temos aqui o primeiro elétrodo, temos aqui o segundo elétrodo, temos aqui os respectivos potenciais. Mas atenção aqui. O que nós notamos aqui? Notamos que temos aqui as semi-reações de redução. Os eletrões aparecem como sendo reagentes. Então, sempre que os eletrões aparecerem como sendo reagentes, então, neste caso, temos aí um processo de redução. Notamos aqui que o NOx é mais 1 e aqui o NOx é 0. Logo, é um processo de redução. Então, automaticamente, este potencial fornecido aqui é o potencial padrão de redução para a prata. Aqui também notamos que temos um processo de redução. O magnésio tem NOx mais 2, aqui tem NOx 0. Então, este é um processo de redução. Conclusão: este é o potencial padrão de redução do magnésio. Então, neste caso aqui, o exercício nos fornece o quê? Os dois potenciais como sendo potenciais padrão de redução. Então, neste caso, nós vamos aplicar esta fórmula aqui. Quando nós temos o quê? Potenciais padrão de redução. Então, nós usamos esta fórmula aqui para determinar, neste caso, a força eletromotriz. Então, o exercício já diz aqui o seguinte: uma célula galvânica é composta dos seguintes elétrodos. Então, já discutimos um pouco acerca dos potenciais. E aqui temos a força eletromotriz padrão da célula será. Então, neste caso, são potenciais padrão de redução. Então, nós vamos aplicar esta fórmula aqui. Atenção, algo muito importante. O potencial padrão de uma pilha nunca deve ser um valor negativo. O potencial padrão de uma pilha ou de uma célula galvânica nunca deve ser um valor negativo. Então, dos valores que nós temos aqui, este aqui já podemos descartar. Sempre a força eletromotriz de uma pilha é um valor positivo. Então, já podemos descartar este valor aqui em B. Mas ok, vamos determinar aqui. Então, eu vou colocar a folha de lado. Então, vamos aqui para o número 1. Então, o número 1. Então, aqui vamos ter o que? Aqui força eletromotriz vai ser igual a quê? Neste caso, a potencial padrão de quê? De redução maior menos o quê? Neste caso, o potencial padrão de redução menor. Então, vamos determinar a força eletromotriz assim. Então, força eletromotriz vai ser igual a quê? É só consultarmos aqui. Então, notamos aqui que este é o potencial padrão de redução maior. Então, vamos ter aqui o quê? Mais 0,80 volts menos o quê? Potencial padrão de redução menor, que é este valor. Então, menos aqui 2,37 aqui volts. Então, temos basicamente isso aqui. Então, o próximo passo aqui é só resolver isso aqui matematicamente. Então, força eletromotriz vai ser igual a aqui. Aqui temos menos e menos, vamos conjugar, vamos ter um valor positivo. Então, vamos ter aqui mais 0,80 volts, mais aqui 2,37 volts. Força eletromotriz vai ser igual a aqui, neste caso, a mais 3,17 volts. Então, temos aqui a força eletromotriz. Mas, aqui faltou 17, né? Então, fica 3,17, neste caso, volts. Então, isso nós achamos na alternativa A. Então, aqui a resposta fica o quê? Alternativa A. Temos isto aqui.
Agora vamos aqui para o exercício número 2, que diz o seguinte: dados os seguintes potenciais normais redox. Temos aqui os respectivos potenciais normais redox. Qual é a força eletromotriz desta pilha? Mas aqui, atenção, vejam aqui algo muito interessante. Não sei se dá para perceber isso, mas aqui notamos o quê? Notamos que representa-se aqui um processo de oxidação. Vejam aqui, o potássio com NOx 0 passa para o NOx mais 1. É uma oxidação, aumento do NOx. Automaticamente, este aqui é o potencial padrão de oxidação do potássio, porque aqui representamos um processo de oxidação. Então, temos aqui um potencial padrão de oxidação. Aqui também temos o cobalto com NOx 0, aqui cobalto com NOx 2 é um processo de oxidação. Então, este é o potencial padrão de oxidação. Então, neste caso aqui, o exercício nos fornece o quê? Os potenciais padrão de oxidação. Então, nós acabamos de ver aqui, sempre que nós tivermos os potenciais padrão de oxidação, então, conforme eu dizia aqui, sempre que nós tivermos potenciais padrão de oxidação, então nós podemos usar esta fórmula aqui ou então esta fórmula aqui para determinar, neste caso, a força eletromotriz. Então, vamos usar aqui potencial padrão de oxidação maior menos o potencial padrão de oxidação menor. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, vamos aqui para o exercício. Eu hei de colocar esta folha deste lado. Então, vamos lá. Vamos aproveitar esse espaço daqui. Número 2. Então, neste caso, força eletromotriz vai ser igual a quê? Potencial padrão de oxidação maior menos potencial padrão de oxidação menor. Então, força eletromotriz vai ser igual a quê? Então, vamos consultar aqui os potenciais. Então, entre esses dois aqui, o maior valor é este aqui. Então, vamos tirar aqui menos 0,28 volts menos 2,92 volts. Então, força eletromotriz vai ser igual a quê? Menos 0,28 volts. Aqui vamos conjugar, vamos ter mais 2,92 volts. Então, força eletromotriz vai ser igual a mais 2,64 volts. Então, temos aqui a força eletromotriz da pilha. Então, sempre um valor positivo. Então, neste caso, a resposta vai ser a alternativa A também. Então, A é a resposta correta. E temos aqui o terceiro exercício, que diz o seguinte: dado o sistema químico, este é o sistema químico, né? É uma reação química redox. O potencial padrão do zinco, temos aqui a representação, é um processo de de redução, né? Passa de zinco 2 para 0, então é uma redução. Então, é igual a menos 0,76 volts. E do estanho, também temos aqui SN4+, aqui é o 4+, que passa para estanho 2+. É uma redução, então este é o potencial padrão de redução. E aqui temos o seguinte: qual é o valor da força eletromotriz desta célula galvânica? Bom, aqui nós vamos resolver este exercício aqui de duas formas possíveis, né? Eu posso resolver de duas formas possíveis. Então, aqui a ideia é aplicarmos este princípio que nós acabamos de ver aqui. Então, nós vamos tentar resolver de duas formas possíveis. Bom, aqui, se vocês puderam prestar atenção, temos aqui os potenciais de redução, né? Mas aqui temos uma reação química. Então, nós podemos resolver o exercício de duas formas possíveis, né? Então, vamos lá. 3. Então, 3, eu simplesmente vou copiar a equação da reação que o exercício me fornece. Zinco, aqui com o estanho 4+, que forma aqui o zinco 2+, e também o estanho 2+. Então, aqui vamos identificar os processos de redução e de oxidação. Então, vejam aqui o NOx é 0, aqui é mais 4, aqui é mais 2, aqui é mais 2. Então, saindo daqui para aqui, temos um processo de oxidação
E daqui para aqui temos um processo de redução. Uma redução. Então, vamos agora escrever as semi-reações. Então, temos que ter as semi-reações de oxidação e redução. Então, para a oxidação, o que nós temos? O zinco. Então, se oxida, então os eletrões são perdidos. Então, aqui 2 mais. Então, ele perde aqui 2 eletrões. E temos também o processo de redução. Então, redução, temos aqui o SN4 mais. Então, se passa de mais 4 para mais 2, é porque, neste caso, ganhou 2 eletrões. Então, mais 2 eletrões. Então, forma o SN2 mais. Então, aqui, o que nós vamos fazer aqui? Notem aqui que este aqui é um processo de redução. Então, este é o potencial de redução. Este aqui é um processo de redução, este é o potencial de redução. Mas comparando aqui os dois valores, notamos que o estanho tem um maior potencial de redução. Então, o potencial de redução nos indica a tendência que uma espécie química tem de se reduzir. Então, entre o zinco e o estanho, quem facilmente se reduz é o estanho. Então, este potencial é de redução. Então, se este aqui se reduz, automaticamente o zinco deve se oxidar. Se o estanho tem um maior potencial de redução, então ele tem mais tendência de se reduzir. E se o zinco tem um menor potencial de redução, então automaticamente ele vai sofrer um processo de oxidação. Por quê? Porque numa reação redox, se nós temos um processo de redução, também existe um processo de oxidação. Então, o potencial aqui de redução nos mostra a tendência que essa espécie tem de se reduzir. O estanho tem um maior potencial de redução, então ele facilmente sofre um processo de redução, automaticamente o zinco vai se oxidar. Então, neste caso aqui, já que este é o potencial de redução aqui, mas o zinco sofre um processo de oxidação, então temos que inverter este valor aqui, pois este corresponde ao potencial de redução, mas na prática, aqui o zinco sofre uma oxidação, então temos que inverter o valor. Então vamos ter aqui o potencial de oxidação. Então, se o potencial de redução é menos 0,76 volts, o potencial de oxidação é o mesmo valor com sinal contrário. Vamos ter aqui mais 0,76 volts. E o estanho sofre uma redução, então o seu potencial se mantém. Então, ficamos aqui com mais 0,15 volts. Agora, se nós somarmos aqui esses dois processos aqui, o que é que nós vamos ter aqui? Podemos eliminar isto. Então, ficamos com o quê? Com o Zn mais N4 mais, forma aqui o Zn2 mais o Sn2 mais. Então, somamos aqui as semi-reações, automaticamente temos também que somar os potenciais, né? Então, vamos dizer que a força eletromotriz desta pilha vai ser igual a quê? A soma deste potencial aqui. Então, 0,76, neste caso é positivo, mais 0,15. Então, força eletromotriz vai ser igual a quê? É só somarmos isso aqui, vamos ter mais 0,91 volts. Então, neste caso, vejam que nós aplicamos esta ideia que nós temos, aonde que nós temos aqui. Então, nós somamos os potenciais. Então, sempre que nós tivermos uma semi-reação, uma reação, né? Podemos fazer desta maneira. Mas também podemos ter resolvido este exercício, ou poderíamos ter resolvido assim, que é da seguinte maneira. O exercício nos dá aqui os potenciais de redução, né? Os dois potenciais são de redução. Então, nós podemos aplicar esta fórmula que nós acabamos de ver, quando nós temos potenciais de redução. Então, tanto faz. Então, também pode-se resolver isso aqui da seguinte maneira. Força eletromotriz vai ser igual a quê? Neste caso, o potencial, neste caso, de redução, que seja maior, menos aqui o potencial padrão de redução que seja menor. Então, força eletromotriz vai ser igual a quê? Então, aqui, o maior potencial de redução é este aqui. Então, vamos ter aqui mais 0,15 menos o menor daqui, menos 0,76 volts. Então, força eletromotriz vai ser igual a 0,15 volts mais 0,76 volts. Força eletromotriz vai ser mais
neste caso 0,91 volts. Então, também chegamos ao mesmo resultado. Bom, em termos gerais, era justamente isto aqui que nós queríamos trazer nesta aula acerca da determinação da força eletromotriz ou diferença de potencial de uma célula, e até a próxima aula.